Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você, que está nos acompanhando. E mais esse dia, mais essa noite, e mais esse estudo aí. Eu quero começar o estudo de hoje, primeiramente, orando a Deus. E queria convidar você a orar comigo a partir desse momento, para que Deus nos abençoe em mais essa jornada. Vamos orar? Santíssimo Deus, nosso Pai, entramos agora na sua presença, primeiramente para agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, por mais esse momento de estudo, onde estamos aqui para aprender um pouco mais, através da sua palavra, o que o Senhor espera de nós. Nós possamos compreender sempre o nosso papel, a nossa responsabilidade, nós possamos ser pessoas que buscam realmente servir ao Senhor, cumprir com a nossa missão, que possamos ser realmente a tua igreja, uma igreja que busca servi-lo e adorá-lo em espírito e verdade. Obrigado por mais esse momento, que o Senhor esteja conosco agora, que tudo que for falado aqui seja palavras do Senhor e não a minha. Obrigado por tudo, obrigado pela vida de todos que nos acompanham aqui e todos também que irão nos acompanhar posteriormente. Que o Senhor cuide de nós, direcione a nossa vida e que possamos sempre compreender a sua vontade. E é em nome do seu Filho Jesus que eu oro, agradeço hoje e sempre. Amém. Hoje vamos falar aí de um outro assunto, um novo assunto também bastante importante, que sem evangelismo não parecemos com Cristo. Nós temos vários versículos aí que vai dar uma importância, uma ênfase maior aí no evangelismo, e a Bíblia vai deixar bem claro para nós o quanto o evangelismo é importante, o quanto o evangelismo é necessário, o quanto o evangelismo precisa ser realmente a meta, o objetivo da igreja. E nós temos vários versículos aí que vai deixar isso bem claro para mim e para você, para que nós possamos compreender de forma aí, única, né, e objetiva sobre esse assunto tão importante que nós estamos falando aí durante essa semana. Quando nós falamos sobre evangelismo, nós estamos falando sobre algo muito necessário, porque ao mesmo tempo que nós pensamos em evangelismo, muitas pessoas estão sendo aí levadas ao inferno, pessoas estão morrendo, pessoas estão se perdendo, e o papel da igreja é exatamente trazer essas pessoas até Deus. Então, o evangelismo é algo que, se você e a sua congregação entender, se você e a sua congregação compreender realmente a importância do evangelismo, vocês conseguem aí caminhar juntos pelo mesmo objetivo, ou pela mesma meta, que deve ser aí fazer com que o reino de Deus cresça, com que a igreja do Senhor se multiplique e, consequentemente, que as boas novas, a mensagem de Deus aí, seja levada a muitos lugares que ainda não conhecem, né, a Deus aí. E falando sobre evangelismo, nós precisamos observar um ponto importante, que é, nós, na nossa realidade, tenho certeza que você também já parou e pensou nisso, né? Nós, na nossa realidade, nós temos três realidades que são o passado, o presente e o futuro. E essas três realidades aí, que fazem parte, né, da nossa vida aí, são importantes refletir sobre elas, porque nós temos que saber em qual dessas realidades nós, como cristãos, e a congregação ou a igreja do Senhor, qual dessas realidades nós estamos aí vivendo. Então, pode ser que você esteja vivendo no passado ainda, pode ser que você esteja vivendo só no presente, e pode ser que você não esteja vivendo no futuro, pensando no futuro, olhando para o futuro. Pode ser que você esteja pensando só no agora. E quando se fala sobre essas três dimensões, nós estamos falando que o que realmente importa, o que deve importar para a igreja do Senhor, é exatamente pensar no futuro. Então, o que a igreja do Senhor precisa fazer? A igreja do Senhor, ela precisa viver o presente olhando para o futuro. Então, a igreja do Senhor, os cristãos, precisam exatamente viver dessa forma, onde nós vivemos o nosso dia a dia, como a Bíblia tanto fala para nós, vivemos o dia de cada vez, mas olhando sempre para o futuro, que é o que importa.
O futuro é a eternidade com Deus. Então, nós temos essa oportunidade de estarmos com Deus na eternidade, e essa oportunidade precisa ser falada a outras pessoas que estão sem esperança, pessoas que estão aí sendo direcionadas pelo mundo. Então, nós temos essa oportunidade de mostrar exatamente esses princípios, como que funciona o reino de Deus. Por isso que falar sobre o evangelismo é tão importante nos dias atuais, assim como era nos tempos bíblicos aí. Então, hoje nós vamos falar aí sobre um dos apóstolos aí, que na verdade se tornou apóstolo depois, né? Um dos apóstolos aí depois, na história. E nós estamos falando sobre Paulo. A Bíblia em si, nós temos vários versículos também que vai nos mostrar a importância de sermos imitadores de Jesus, de olharmos para Jesus e assumirmos essa responsabilidade de sermos igual a ele, fazer o que Jesus fazia, pensar como Jesus pensava. Então, nós temos diversas passagens que vai falar sobre isso. Então, nós vamos ver algumas delas, mas nós vamos usar um exemplo primeiro, o exemplo de Paulo. Paulo, ele tinha isso na sua consciência, na sua mente, no seu coração, que ele precisava ser imitador de Jesus. Então, nós vamos usar aí Paulo como uma das referências para que nós possamos entender o que é ser igual a Jesus. E sendo igual a Jesus, automaticamente você vai entender o quanto a pregação do evangelho, o quanto a mensagem de Deus é importante tanto para Jesus quanto para Paulo. Eu quero começar lendo um texto com você, que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 16, que vai dizer assim: eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Por isso, se eu faço meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Nesse caso, qual é o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar o evangelho sem cobrar nada e sem exigir os direitos que tenho como pregador do evangelho. Então, nós estamos vendo aqui alguém, de acordo com o texto, que realmente entendia a importância do evangelismo, entendia a importância desse assunto tão relevante para a igreja. Então, ele vai falar assim: eu não posso ter orgulho próprio por falar sobre Deus, não. O que eu tenho é orgulho por poder servir a Deus, orgulho por poder falar sobre Deus, por pregar uma mensagem tão importante para as pessoas. E ele fala: por isso se eu faço meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como um dever, então olha o que Paulo está falando. Ele olhava a mensagem do evangelho, a pregação do evangelho, como algo que ele deveria sempre fazer. E ele fala mais, ele fala assim: porém, se faço como dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Então, Paulo está falando: Deus me deu exatamente esse trabalho. Então, eu tenho esse dever. Essa mentalidade é a mentalidade que a igreja do Senhor precisa ter. Nós precisamos ter a mentalidade que Deus conta conosco dentro desse trabalho, dentro desse ministério, dentro desse assunto, que é evangelismo. E nós precisamos ter esse desejo, ao ponto de olharmos para o evangelismo e realmente pensar: não, eu vou fazer porque é o meu dever, é o meu papel, é a minha responsabilidade. E no 18 ele fala assim: faço isso pela satisfação de anunciar o evangelho, sem cobrar nada e sem exigir os direitos que tenho como pregador do evangelho. Paulo deixa bem claro que ele pregava o evangelho porque ele tinha amor por isso, porque ele entendia que a mensagem de Jesus é especial. A mensagem de Jesus é algo importante, é algo que realmente transforma, que muda e mudou também a vida dele. E assim muda também e pode mudar a vida das pessoas. Então, Paulo está falando que o dever dele era exatamente esse: pregar cada vez mais. Em todas as oportunidades que eles ali naquele momento ali da história, né,
do Novo Testamento, ele usava todas as oportunidades que ele tinha para pregar sobre Deus. Então, Paulo olhava, ele tinha essa visão. Falar sobre Deus é algo prazeroso para mim. Eu amo falar sobre Deus. A igreja do Senhor precisa ter exatamente esse amor, esse desejo de cada vez mais aí falar sobre Deus. Eu quero ver com você agora outros trechos aí do Novo Testamento ainda. Filipenses capítulo 2, de 1 a 5, vai dizer assim: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então ele começa dizendo, por estarem unidos com Cristo, quando você está unido com Cristo, o amor de Deus te anima a servir, a falar sobre Deus, a viver em comunhão, a olhar a vida com outro sentido, com outros olhos, com outra visão. E ele fala, e vocês participam do Espírito de Deus, e assim também vocês se tornam bondosos, misericordiosos uns com os outros. Então, peço que deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sentindo e sendo unidos de alma e mente. Então, de novo, uma nova mensagem, uma nova instrução para a igreja. A igreja precisa viver em harmonia, precisa viver em amor, precisa ter ânimo para pregar o evangelho, para falar do evangelho de Deus e ter o mesmo sentimento ou o mesmo sentido e também sendo unido de alma e mente. A igreja precisa ser unida nesse objetivo, na alma e na mente, no coração. A igreja em si precisa entender que esse é um trabalho em conjunto, é o trabalho de todos. Todos nós que aceitamos Jesus, precisamos ter isso em mente. O evangelho de Jesus é algo especial. É algo que realmente nós temos que levar essa informação às pessoas que estão se perdendo nos dias atuais aí. E depois ele fala assim, não façam nada por interesse pessoal, por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Jesus fez isso, né? Ele sempre olhava para as pessoas e dava um valor, uma importância a essas pessoas. Depois ele vai dizer assim, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então a pergunta que esse texto vai nos direcionar é, o que é importante para você? O evangelho, a pregação, o evangelismo é realmente importante para você? É realmente importante para a sua congregação? Se o evangelho for importante para você e para a sua congregação, tenha certeza de que você vai ter sempre ânimo para falar sobre Deus, para servir a Deus, para mostrar o que realmente Deus pode fazer na nossa vida. E o quanto é especial servir a Deus, ser escolhido por Deus. Depois ele termina dizendo assim no verso 5, né, nosso último versículo, fala assim, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. O contexto não é esse, mas nós podemos aplicar isso para os nossos dias. Quando nós falamos sobre evangelismo, o que será que Jesus pensava sobre esse assunto? Então, o trecho vai dizer para nós, tenham o mesmo modo de pensar sobre Jesus. Tenha certeza que o modo que Jesus pensava sobre esse assunto, sobre o evangelismo, é um dever, é um compromisso, é uma responsabilidade. E por isso que ele tanto falou sobre Deus. Então, quando nós olhamos para Jesus, quando nós procuramos imitar Jesus, nós procuramos também falar sobre Deus, pregar o evangelho assim como ele fez. Esse é o ponto do nosso contexto, do nosso assunto de hoje. Eu quero ver com você mais um outro versículo que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que é possível ser um imitador de Cristo? Paulo está falando, seja imitador de Cristo, assim como eu sou dele. Paulo tinha isso bem definido na sua vida. Ele procurava todos os dias ser realmente imitador de Jesus. Jesus era a referência maior para ele, como pessoa, como servo, como pregador da palavra, como Deus, como tudo.
Então, a vida de Paulo foi direcionada dessa forma, onde ele olhava para Deus e ele enxergava em Jesus realmente amor, salvação. Esse olhar, eu e você precisamos ter quando nós olhamos para Jesus, quando nós entendemos todo o contexto, né, toda a Bíblia, que a Bíblia ela é cristocêntrica, ela vai te direcionar realmente a Cristo. Cristo é a referência maior dentro do cristianismo e é por meio dele que nós podemos ser salvos. Então, olhar para Jesus é olhar para o que ele fez, compreendendo o que ele fez e aplicando isso na nossa vida. E o evangelismo é exatamente isso. É nós aplicarmos isso para nós e também para as pessoas aí que ainda não aceitaram Jesus. Então, olha a importância do evangelismo dentro da vida de Jesus, dentro da vida de Paulo. Eles tinham isso dia após dia como objetivo, como meta, né? Falar cada vez mais sobre Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, vai dizer assim: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Paulo está falando aos Tessalonicenses lá, e esse momento é importante porque ele fala: vocês receberam a palavra do Senhor com alegria. Então, na época de Paulo, tinham pessoas que estavam dispostas a aprender a receber realmente uma mensagem verdadeira, uma mensagem de amor, uma mensagem pura. E eles receberam essa mensagem com alegria. Essa mensagem que nós temos que pregar para as outras pessoas. Uma mensagem de alegria, uma mensagem de ânimo, que nos dá uma esperança, uma mensagem de vida, realmente. Uma vida em abundância, como a Bíblia coloca. Uma vida bem melhor na eternidade do que essa vida que nós temos aqui. Então, existe algo bem melhor, né? Aí, em Deus. Por isso que é necessário que possamos falar quem é Deus, quem é Jesus. Paulo ele pregava uma mensagem consciente, verdadeira, mas centrada no reino. Observe como, em muitas das suas pregações, em muitos dos seus ensinos aí, Paulo ele sempre direcionava o reino de Deus, as pessoas a entender e a compreender sobre o reino de Deus. Se cada pessoa entender o que é o reino de Deus, como ele funciona, como ele é especial, se cada pessoa entender a dimensão do que é o reino de Deus, do quanto isso é maravilhoso, do quanto Deus preparou algo bem melhor para nós, aí sim nós conseguimos enxergar os benefícios das oportunidades e também as maravilhas do reino de Deus. Então, falar sobre o reino de Deus é falar sobre Jesus. Todo reino tem um rei. E esse rei é Jesus, o nosso Salvador. Então, olhar para Jesus é o que nós precisamos fazer, é imitar realmente, é fazer realmente o que Jesus fazia. E dentro do evangelismo, Jesus também foi a referência maior. Não só para Paulo, como também para os 12 e para as pessoas que acompanharam ele lá. E hoje, para nós também, Jesus aí é o nosso modelo, é o nosso ânimo, é a nossa alegria de falar sobre Deus. Então, você tem feito isso, você tem falado sobre Deus, você tem falado sobre Jesus, sobre o que Jesus fez. A sua congregação tem valorizado realmente o evangelismo? A sua congregação tem feito o evangelismo? Pare e pense que na época do Novo Testamento, a referência sobre o amor de Deus era Jesus, os discípulos e a igreja. Essa ou esses eram a referência para as pessoas do primeiro século, falando sobre amor, falando sobre aí, salvação. Então, a referência para aquele povo, para aquelas pessoas, era exatamente isso: Jesus, os discípulos e a igreja. Então, elas olhavam para essas pessoas e enxergavam Deus. Ou seja, essas três palavrinhas, Jesus, discípulo e igreja, elas se completam, ou seja, elas direcionam, todos têm o mesmo objetivo, todos são direcionados para Deus, para Jesus. Então, esse é o propósito da vida de todo cristão, deve ser o propósito da minha vida e da sua, onde nós enxergamos Jesus e nós caminhamos com Jesus. E caminhar com Jesus é exatamente imitar o que Jesus falava, fazia, pensava e agia.
Essa é a grande importância que eu e você temos dentro do reino. Hoje esse papel é nosso. Hoje esse papel é meu e seu. Agora, falando sobre Jesus, que era a referência de Paulo, nós precisamos aí analisar, né, e nós conseguimos aprender com o próprio Jesus agora alguns pontos. Primeiro ponto é, precisamos ser semelhantes a Jesus, precisamos imitar Jesus no compromisso, na missão e na responsabilidade. A igreja de Jesus precisa ter isso em mente. Compromisso, missão e responsabilidade. Esses 3 pontos ajudam a igreja a crescer, a se desenvolver e praticar o evangelismo. Se você entender, se a sua congregação entender o seu compromisso, a sua missão e a sua responsabilidade, com certeza ela vai sempre procurar evangelizar. Segundo ponto, precisamos ser semelhantes a Cristo na prontidão em servir. A igreja do Senhor precisa estar disposta a servir, a falar sobre Deus, a evangelizar. Jesus estava disponível sempre, tanto para as pessoas chegarem até ele, também como para ele falar sobre Deus para essas pessoas. E os discípulos entenderam isso. Em um certo momento aí, eles compreenderam o que Jesus tanto falou e saíram aí de 2 em 2 para pregar aí o evangelho. Terceiro ponto, precisamos ser semelhantes a Jesus em amor, no seu amor. Jesus se preocupava com as pessoas, Jesus valorizava as pessoas porque ele amava aquelas pessoas. Todas as pessoas eram importantes para ele. A igreja do Senhor precisa ter também essa visão, precisa se assemelhar a Jesus nisso, em amor. Se você entender o amor de Deus, você não guarda só para si, você passa para as outras pessoas. Então, viver em amor, que a Bíblia tanto fala, é exatamente isso, é olhar o amor como algo importante, como algo que falta hoje no mundo, e nós encontramos esse amor em Jesus. Então, a sua congregação precisa viver em amor. Um amor entre a igreja e também para com o próximo, para com os outros de fora. Então, olhando para Jesus, nós conseguimos enxergar esses pontos aí, que são bastante importantes para que a igreja entenda a dimensão do que é o evangelismo. E nós também conseguimos ter aí algumas dicas, né? Eu trago aqui 6 dicas para que nós possamos aplicar para a nossa vida e, consequentemente, aí possamos falar sobre Deus e aplicar o evangelismo, onde nós olhamos para Jesus, somos imitadores de Jesus e, acima de tudo, aplicamos isso na nossa vida e na vida das pessoas. Então, a partir desse momento, eu quero que você comece a pensar primeiro na sua vida. Então, pense na sua vida primeiro, aplique isso para a sua vida, enxergue você dentro do contexto, aí você vai ver como o evangelismo funciona, aí você vai entender o assunto que nós estamos falando aqui. Então, olhe para a sua vida, lembre de tudo que aconteceu, se você já aceitou Jesus, lembre como tudo aconteceu, e nós vamos aplicar isso na nossa vida e, consequentemente, aí, pensar no nosso próximo. Então, o primeiro passo, lembre-se como tudo aconteceu naquele momento que você aceitou Jesus, que você ouviu sobre Jesus. Um dia alguém falou para você de Jesus. Então, eu quero que você lembre desse momento. Como aquele momento foi especial, né? Como aquele momento foi único, que você estava ali aprendendo sobre Deus. E se você parar e pensar, e analisar, e realmente pensar, não, aquele momento para mim foi especial, o momento que eu aprendi sobre Deus. Então, leve isso para as outras pessoas. Se foi bom para você, procure também levar a outros, para que seja bom para ela também, para que faça a diferença na vida dela também, assim como fez para a sua, no momento ali que você ouviu sobre Deus. Segundo ponto, ame a Deus, seja dependente dele. Se você amar a Deus de coração, se você já aceitou Jesus, e você entender que tudo acontece por causa de Deus, que nós vivemos em prol de Deus, aí com certeza o seu estilo de vida, a maneira como você vive, vai chegar a outras pessoas. Jesus fez isso com excelência. Jesus, através da sua vida, através do seu exemplo, ele conseguiu trazer as pessoas mais perto dele. Hoje nós temos essa oportunidade de trazer as pessoas até Deus pelo nosso exemplo, pela forma como nós vivemos. E a dependência de Deus é bem claro e é bem nítida para as pessoas de fora. Outro ponto, importe-se com as pessoas. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Isso é um ponto fundamental dentro do evangelismo.
Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. É bom quando você é bem recebido. É bom quando as pessoas falam bem de você. É bom quando você recebe boas palavras, elogios, incentivos. Então, sabe que dentro do evangelismo, isso é algo importante. Trate as pessoas como você gostaria que fosse tratado. Tratamento é sempre bom, um bom tratamento. Então, pense nisso. Então, trate as pessoas com amor, com respeito. Aí você vai ver Deus trabalhar na sua vida e usando você para que você também aí traga pessoas para o reino de Deus. Outro ponto é, tem objetivos e metas. A igreja do Senhor precisa ter objetivo. E o objetivo maior da igreja deve ser o evangelismo. Nós precisamos olhar para o evangelismo dessa forma. A igreja do Senhor precisa ter o evangelismo como meta, como objetivo, onde nós queremos, desejamos falar sobre Deus, mas acima de tudo, fazer com que o reino de Deus cresça, que a sua congregação cresça em número, mas também em desenvolvimento. Nós precisamos ter essa visão, nós precisamos ter esse desejo. O cristão precisa pensar grande, porque o nosso Deus é grande. Nunca esqueça disso. Outro ponto, seja humilde. Deixe que a humildade que Jesus tinha habite em você. Se você tiver esse desejo, se você procurar ser sempre humilde com o próximo, as pessoas vão começar a enxergar exatamente o Jesus que nós conseguimos enxergar aí na palavra. Um Jesus que era humilde, um Jesus que estava sempre disposto a servir, a ajudar, a falar, a pregar, a instruir. Esse é o Jesus que nós temos aí como privilégio de poder falar sobre ele. O Jesus especial, o Jesus que faz a diferença. E por último, ore. Ore sempre pela vida das pessoas que estão perdidas. Ore e age. Porque nós temos, muitas vezes, nós entendemos que nós temos essa mania, né, de apenas orar pelas pessoas, mas não agimos. Nós precisamos orar e agir. Porque temos muitas pessoas que estão sendo perdidas aí. Então nós precisamos orar. Precisamos orar constantemente. A igreja precisa orar pelo evangelismo. A oração faz muita diferença, assim como diz aí nas Escrituras. Orar pelo evangelismo é algo muito importante, porque nós podemos e devemos orar, não só pela nossa congregação, não só pela sua congregação, como por muitas outras que se encontram aí, né, no mundo afora. Oração faz diferença dentro do evangelismo. Então, esse é o nosso assunto de hoje, e eu quero que você saia daqui exatamente pensando nisso. Igreja sem evangelismo é uma igreja sem objetivo, é uma igreja sem propósito, e é uma igreja sem vida. O que dá sentido à vida do cristão, o que dá sentido à vida da igreja, ao cristianismo, é exatamente Deus e a sua mensagem. É isso que dá sentido às nossas vidas. Que possamos parar e refletir se realmente a mensagem de Deus faz diferença. Tenho certeza que sim, faz diferença. Então, que essa mensagem seja passada para outras pessoas, para que essa mensagem também faça diferença na vida delas. E essas pessoas que vão receber essa mensagem também leve a outros, que vão levar a outros e a outros e a outros, e a mensagem de Deus vai se espalhando aí, como foi feito no primeiro século. Que possamos olhar para Jesus exatamente como a nossa referência maior dentro do assunto evangelismo, mas que possamos olhar um Jesus que fazia, não só falava, fazia, praticava o evangelismo. Então, use a sua vida para o evangelismo. Use a sua vida, use as suas palavras para falar sobre Deus. Fazendo isso, nós estamos aí cada vez mais parecidos com Cristo. Fazendo isso, aí sim nós estamos sendo imitadores de Jesus. Que possamos ser realmente a igreja do Senhor. Que possamos ser realmente divulgadores da palavra. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você, abençoe sua vida, abençoe a sua congregação, e que você possa pensar sempre no evangelismo como um privilégio, e um privilégio de poder aí falar o que Deus já fez e o que ele vem fazendo na vida nossa e na vida da nossa congregação. Que Deus abençoe.